Boa noite então a todos e bem-vindos aos Suspeitos do Costume, o podcast onde três padres conversam sobre as entrelinhas dos grandes assuntos da atualidade. Estamos de regresso após uma pausa do verão e, e é normal que agora comecem a existir alguns temas mais próximos deste período em que estamos a viver a nível da igreja, e um deles é o regresso das pessoas às suas comunidades, ao fim até de um período de férias, imigrantes que vieram visitar as suas comunidades de origem, e entretanto começa-se a preparar o arranque do novo ano catequético. E por isso acho que pareceu-nos bastante natural de conversar sobre, num primeiro momento, uma transformação que não é deste ano, mas que já tem vindo a acontecer para aqueles que estão mais atentos, de se repensar todos os materiais de apoio, itinerários, catecismos, mas creio que quando falamos de catecismos é a ponta de um iceberg, é a materialização de um processo mais profundo que está a acontecer e que se chama Emaús, este itinerário Emaús, que já de si mesmo é sugestivo o nome, mas já lá iremos, e por isso agradecemos imenso a participação connosco e a vinda da irmã Arminda Faustino e também da Rita Santos, que pertencem ao Secretariado Nacional de Educação Cristã, que em conjunto com os salesianos têm produzido estes materiais. A irmã Arminda é natural de Leiria, mas tem uma costela por Braga, porque aí começou na congregação das missionárias reparadores do Sagrado Coração de Jesus, e muito próximo até onde nós estamos, o patronato da Sé. Por isso, tendo conhecido a Roma portuguesa, depois foi para a Roma verdadeira, a Mini romana, Vaticano, mini e o Vaticano. Vaticano, onde fez o seu curso complementar de catequese e, peço desculpa, onde fez na Pontifícia Universidade Salesiana o pastoral juvenil e catequética, e depois, tendo regressado então a Portugal, tem colaborado imenso, tem sido uma referência no país a este nível. Também a sorte de termos a Rita connosco, uma cara já conhecida de quem está nestas andanças da catequese, dos jovens, e bastante. E imagino um certo esforço, porque é mãe, 4 filhos, contabilista, tem as coisas em dia para ela e para todos nós, portanto sabe o que é a regra de ter as coisas e ter conseguido encontrar este tempo para estar connosco e partilhar a sua experiência. E por isso, muito obrigado. Como sabem, é um momento informal ou muito coloquial aquele que emprestamos, mas não deixam de ser coisas sérias e que do interesse das pessoas. Portanto, é normal que as pessoas comecem a comentar, nós vamos introduzindo aqui um pouco o que elas vão dizendo e vamos orientando. Por isso, não é também uma entrevista, nós vamos intervindo, vamos dialogando, mas só para iniciar, eu acho que era importante, porque temos muita gente que nos ouve e que se calhar parte dessa não está muito ligado ou acompanhar muito de perto este processo da catequese. Podem só, assim, em 2 traços, explicar a quem nos ouve o que é isso do Emmaús, ou quando é que começou, o porquê, até o documento base que dá sustento a este projeto. Isto parte da vida das nossas comunidades cristãs, também constituídas por pessoas diversas, as famílias, não é? E da necessidade de se acompanhar os mais novos. Não só os mais pequeninos, mas quando olhamos para os pequeninos, sonhamos e vemos-los a crescer, não é? E queremos sempre o melhor, então os pais ainda muito mais. E também nas nossas comunidades. E por vezes há desafios e obstáculos a superar, não é? A enfrentar. E é um bocadinho esse sentir, esse pulsar das comunidades e da necessidade de melhorar, não é? De ir ao encontro das pessoas e constatando as realidades, que nem tudo é perfeito, é 100%. Isto não é só hoje que se tem esta constatação, vem de trás,
E também esta reflexão vai-se alargando, nomeadamente os nossos pastores também a levam e fazem-na chegar ao coração da Igreja, não é? Nomeadamente ao Papa, nas suas visitas, porque Uhum. temos que dar contas também, somos responsáveis, somos adultos e Nosso Senhor entrega-nos, não é? Assim nas mãos, muitas vezes, os irmãos, não é? Somos todos responsáveis uns pelos outros, com responsabilidades diferentes. E foi um bocadinho sentir essas necessidades de maior reflexão e de procurar dar respostas também, tentar novos caminhos, que foi fazendo este caminho de aprofundamento e de reflexão. E por isso, aqui há alguns anos atrás, houve um documento de trabalho que foi enviado também às dioceses, aos secretariados diocesanos, para se pronunciarem, para dizer aquilo que achavam, sugestões, não é? E esse material foi recolhido e que veio dar depois aquela carta que os nossos bispos depois publicaram sobre a catequese, a alegria do encontro com Jesus. Foi Uhum. precisamente quando o Papa Francisco veio a Portugal, no centenário das aparições de Fátima, que ela foi apresentada naquela data. Foi assim, um marco também histórico, de alguma maneira, porque 13 de maio de 2017 foi apresentada a todo o país esta cartinha. Não, está, não é superior à Bíblia nem à palavra de Deus, não é? Mas pronto, mas é uma reflexão assim do hoje, daquilo que é a nossa realidade em Portugal. E que depois veio a dar início ao itinerário, continuou-se essa reflexão, sobretudo com algumas pessoas ligadas mais à catequese, catequetas também, de dioceses diferentes aqui do nosso país, e depois tivemos o anúncio da JMJ, Jornada Mundial da Uhum. Juventude, que inicialmente seria 2022, e sentia-se a necessidade há muito tempo, sobretudo, de ir ao encontro dos mais jovens, nomeadamente os adolescentes, porque as crianças crescem e a nossa linguagem, o nosso acompanhamento também tem que mudar. Claro. E nem sempre a gente o consegue, não é? Porque os mais velhos já atingiram assim um patamar e temos alguma dificuldade, às vezes, em acompanhar os mais novos. Já não é como era no nosso. Exatamente, e ir ao encontro, porque eles têm Não, eu estou vidas ali e na, parâmetros, não é? eu estou na livraria em Braga. O Pablo também tem experiência de estar à frente, também esteve à frente da livraria do Instituto Católico, e é verdade que aquilo que tem a ver com catequese, sobretudo os catequistas, muitas vezes vão lá e sentem-se um bocado à deriva, não é? Precisam de materiais, como é que eu posso ajudar estas crianças, o que é que eu posso fazer, e colocando, sabemos que os salesianos têm têm um outro itinerário ou ligações, mas a verdade é que desde algum tempo se tinha vindo a ouvir e a sentir da parte de alguns catequistas que os materiais que ainda estão a ser agora transformados, que porventura a nível de linguagem, de abordagem, houvesse um certo desfazamento com aquilo que sentiam que é o perfil e a evolução até dos jovens. Hoje, ser jovem, hoje ou criança, não é seguramente há 10 ou 15 anos atrás, não é? Chegaram-vos também esses ecos? Como é que eles foram incorporados? Vocês têm a experiência do país inteiro, não é? O que é que vos faziam chegar? Sim, É um bocadinho assim. Sim, sim, também aquela sim. proposta. O material da adolescência, efetivamente, era o que sentíamos que estava assim mais desfasado, e foi por isso mesmo que agora, ao iniciar esta reformulação de materiais, se iniciou com a adolescência. Nós sentimos também na preparação para a jornada, já houve o material do CIS, que foi aqui assim já Uhum. uma ligeira atualização e que já deu alguma ajuda naquele tempo em que não iríamos ter qualquer material, e portanto acabou por ser assim o pontapé de saída. E agora, de há 2 anos para cá, já estamos a reformular. Portanto, o material da adolescência que nos pertence a nós fazer fica terminado, se Deus quiser, neste ano pastoral, e portanto estamos a trabalhar nisso, e depois então passaremos para a infância, para o material da infância. Quais Também foram os maiores desafios sabemos quando se... sabemos desta experiência também dos salesianos que eles têm, não é? Como congregação, sobretudo o trabalho mais próximo com os jovens e muitos materiais, aliás, há longos anos, enquanto não tínhamos o programa da catequese de 88, 1988, e depois aqueles primeiros catecismos
oficiais, digamos assim, para todo o país, por igual, que saíram ali no início da década de 90, mas até aí o que havia eram os materiais propostos pelos salesianos, sobretudo alargando as idades, passando da infância para a adolescência e para os mais jovens. Então, com esta experiência também deles, até porque eles também lançaram alguns materiais de apoio, chamadas ligações, sabíamos que, pronto, em colaboração, como sinal também de comunhão eclesial e de fraternidade, foi feito depois este protocolo e esta parceria, porque com mais facilidade conseguiríamos assim avançar um pouco mais. E depois também Imaluz, esta palavra de por si é muito pequenina, mas para nós sabemos como ela tem assim, um peso tão grande e é tão atual, não é? Recordando aqueles dois discípulos que se dirigiam para aquela localidade de Imaluz, naquele contexto assim um bocadinho pouco animados, não é? Apesar de haver notícias para se alegrar e muito boas, mas aqueles não tinham ainda descoberto aquele encontro, não é? Com o Senhor ressuscitado. E, portanto, é um bocadinho recordar-nos também este ponto da situação, não só dos jovens, dos adolescentes, mas como é também a nossa vida e a nossa caminhada assim, de peregrinos, de uns a par com alguém, fazemos caminho, somos acompanhados, mas também somos chamados a acompanhar ao encontro de alguém que nos chama, não é? E que nos motiva e que é o cerne da nossa vida, no fundo, um bocadinho isto. O Padre Tiago estava a perguntar, a propósito de quais foram os maiores desafios que sentiram na preparação deste novo programa. Porque, por exemplo, em termos de pedagogia, de conteúdos, porque o conteúdo, nós sabemos o que é que queremos transmitir, mas também sabemos que o envelope em determinadas idades é relevante, não é? A palavra mágica sempre associada é dinâmica, não é? Dinâmica. Tem que ser dinâmico, senão não consigo prender a atenção deles, param quietos, eu nem sei o que dizer, nem sei o que mais fazer, depois pedem jogos, pedem materiais de apoio, depois quero cartazes, quero PowerPoints, não é? Quais são, na idade que estamos a falar da adolescência, que foram os materiais que estão a ser preparados, até na psicologia dos jovens e dos adolescentes, o que é necessário ter em conta e que vocês tiveram em conta para produzir estes conteúdos, não é? Para que o conteúdo fosse passado do melhor modo. Pensamos também essa questão do dinamismo, não é? Para já também a diversificação do encontro, não ser sempre a mesma coisa, porque os miúdos nesta idade têm muito aquela coisa, isto é uma seca, e portanto tentar que não seja sempre igual, até para a expectativa ser diferente. Depois também recorremos a músicas, jogos, vídeos, todo o material tem uma pen de apoio, todo o catequista terá uma pen de apoio também para ajudar nessa parte, seja nas músicas e nos vídeos e isso tudo. Portanto, acaba por ser desafiante, até no sentido do material que eu tenho que passar a ter no encontro de catequese. Portanto, sim, em cada ano há o desafio de cada grupo fazer um projeto em cada trimestre e, portanto, a ideia é serem os miúdos é que vão ter a iniciativa de contactar as pessoas, de ter a ideia de quem é que faz o quê e no próprio material que cada um tem, no seu livro, tem lá um espaço para fazer a preparação do projeto e, portanto, também começar desde cedo a incentivar e a motivar para a ação na igreja, não é? Para nós não sermos aquelas pessoas que estão ali como esponjas só a receber, a receber, a receber. Portanto, aqui o grande desafio também é pô-los a eles na ação catequética e não o catequista. Perde-se um bocadinho aquela ideia da escola, não é? Na escola o professor vai e debita a matéria e o aluno está ali e ouve. E muitas vezes nas nossas catequeses era isso que acontecia. O catequista chegava lá, fazia a sua pregação e as crianças estavam ali. A ideia não é essa, a ideia é eles é que vão tratar disto, vamos dizer assim. Eu gostaria, quer dizer, vi-me obrigado a ler este documento, confesso que ainda não tinha lido, e ainda bem, também tenho que aprender. Não, porque não,
também a minha realidade, estar aqui nos congregados, não tenho, já há algum tempo que não tenho contacto direto com a catequese. Tive na altura, enquanto fui pároco, depois a vida foi tomando outros rumos e por isso não desculpa, tive que documento que ainda não leste a Bíblia? É que estava a falar de São Lucas. Estava a ler o itinerário de iniciação à vida cristã das crianças e até dos vamos partilhar adolescentes com as esse link famílias, já que é agora. de 2022. E sim, e acho que, e já vou à questão, mas já agora partilhar aquilo, eu acho que só possível, e esta frase de Tertuliano, não é? Não nascemos cristãos, mas tornamos-nos cristãos, não é? Isso é todo um programa, até porque a nossa catequese, já falámos nisso, e também isso aparece no documento. A minha catequese, lembro perfeitamente, não é? Feita de fórmulas, embora também acho que há aqui uma certa tensão, um certo equilíbrio também que tem que ser feito. Não é só conhecimento, mas também é conhecimento, porque depois aquilo que vamos vendo também, desde as pequenas orações, desde enfim, as virtudes teologais que eu não sabia minimamente o que era, se calhar hoje não teria, mas desde os pecados capitais, desde as bem-aventuranças que eram tão difíceis de curar, não é? Os mandamentos de Deus, os mandamentos da Santa Igreja, quer dizer, que era muito essa, eu lembro, enfim, tenho 46 anos, lembro dessa catequese assim, sabemos tudo na ponta da língua, depois, mas claro, a vivência e esse encontro com Jesus Cristo, enfim, depois já era o que era, não estou a dizer que não é possível, evidentemente que é possível, e todos nós aqui, creio que todos nós crescemos nesse ambiente, mas esta de nos tornarmos cristãos, que é algo dinâmico, que não acaba ali na primeira comunhão, não acaba no crisma, mas que é para toda a vida. Mas duas questões que eu gostaria assim de colocar. Uma tem essa descolagem da escola, deste modo escolástico, quer dizer, mas ao mesmo tempo, embora eu não sei, quer dizer, mas falo aqui, não é em todas, e agora temos o início do ano pastoral, coincide com o início do ano litúrgico, não sei depois, mesmo aqui na nossa arquidiocese, estou a falar de Braga, se o início da catequese coincide depois com o ano litúrgico, não me parece, não é? Que é inscrições para a escola, inscrições para a catequese, ou lemos alguns boletins paroquiais, fazer a matrícula, não é? Portanto, o que é que vocês pensam disso, não é? Se deve do estar ou não estar associado a entrar na escola, o reinício da vida escolar, portanto, normal, no fim, em meados de setembro, como agora, e iniciar a catequese. A outra questão que eu achei interessante, quer dizer, várias coisas, mas uma destas que me parece que é as etapas, portanto, este itinerário e o acompanhamento do processo de adesão da pessoa a Jesus Cristo, nesta relação com Cristo, as etapas são mais batizadas pelo crescimento da fé do que pela idade, não é? Mas ao mesmo tempo os catecismos estão segundo a idade, evidentemente. Claro que no momento inicial me parece difícil de escolar há sempre uma idade, e essa idade tem a ver com a compreensão que temos da vida também, portanto não podemos desvincular da idade, mas a verdade depois é que o amadurecimento ou a preparação mesmo para celebrar determinado sacramento, não é? Não é propriamente porque cumprimos uma etapa ou porque sabemos, mais uma vez na ponta da língua, um conjunto de uma matéria, deixa-me dizer assim, aprendida, não é? Mas outra questão, desculpa, são 3. Já agora vou aproveitar, que é, estão a avaliar se tem alguma forma de avaliar estes novos manuais, ou seja, este novo itinerário. Se pensaram, desculpe fazer assim a pergunta, não é um testamento, ou tem algum grupo que está a ser acompanhado, porque acho que isso também é importante. E antes de mais, obrigado pelo vosso trabalho, mas assim, são estas 3 questões, porque quando li depois do documento comecei, claro, também refleti sobre isto. Não é? Há uma, deixa-me só fazer o parênteses, que é para fazer a ponte. Tem causado o SNEC, os salesianos baralharam bem as coisas, porque agora já nem é por anos, agora um AM, o DM, até nós temos, depois nós é que temos de estar a traduzir, olha, isto é para o sexto, olha, isto é que nem as pessoas nem sabem, mas também as siglas têm um... Tem que vir com o quadro.
Mas querem já agora explicar essas siglas porque vai ao encontro daquilo que é o documento base, não é? Olha, posso fazer uma sugestão? Esta última, Posso fazer uma sugestão? Sim. Que é quando Partilhar quando mostrar. quiserem, basta dizer, a gente pode partilhar no ecrã aquele quadro com as várias etapas. Se quiserem é só dizer e a gente Se partilha. calhar é bom fazer isso, pode Pablo. ser. Posso partilhar? Então, com licença. Pode sim. Portanto, Porque precisamente aquilo que o padre Paulo Torroso estava a dizer, que era para nos distanciarmos do ambiente escolar ou escolástico da catequese, evitamos falar de primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, porque isso é o da escola sempre que se fala. Embora ainda continuamos com a catequese muito próxima a iniciar o ano pastoral, porque o ano pastoral e ano letivo mais ou menos caminha a par. Ou seja, não é para ser igual, não é para aproveitarmos a boleia, mas se calhar facilita também a vida das pessoas e das famílias. Claro. Quer queiramos, quer não, a nossa vida, mesmo nas comunidades, vai muito ao ritmo também da escola. O calendário civil. Porque as próprias famílias também, o seu ritmo de vida muitas vezes é consoante os horários dos filhos quando estão ainda em idade escolar. Portanto, de alguma maneira, não se pode assim, taxativamente, dizer ponto final, não queremos mais nada com isso, não é? Há tentativas e há experiências que às vezes se tentam, por exemplo, fazer coincidir o início do ano da catequese com o ano litúrgico. Nem sempre se consegue, não pode ser também tipo uma norma para ser igual para todos, vai devagarinho. Daí a nomenclatura, digamos assim, destes tempos da catequese. Despertar da fé, iniciação à vida cristã, aprofundamento mistagógico, discipulado missionário. Também temos os escuteiros, que é outro grupo já muito conhecido nas nossas paróquias, nas realidades das dioceses, em que não se fala por anos, mas há os levitos, os pioneiros, eu nunca fui escuteira. Exploradores, pioneiros, caminheiros. Não sei a ordem. Sim. levitos, exploradores, pioneiros e também a experiência com os escuteiros, há muitas dinâmicas, mais envolvimento, Claro. mais saídas das quatro paredes, não é? E nós não podemos conceber hoje uma catequese ou este tempo de encontro que queremos que seja com Jesus e de uns com os outros, seja sempre com o mesmo ritmo, da mesma modalidade, sempre como sempre se fez. Não, porque as coisas não são estáticas e vão mudando de novas propostas. E daí os novos termos que aparecem do despertar da fé, que ainda não está, porque é para os mais pequeninos, sobretudo aqui vamos incluir as famílias com as famílias, depois a iniciação à vida cristã, que é também sobretudo a parte da infância, também ainda não está, porque começamos mais pela adolescência, e depois este aprofundamento da fé, porque depois da iniciação, preciso que são os sacramentos chamados da iniciação cristã, o batismo, a confirmação, a Eucaristia, precisamos de alimentar esta mesma fé e de aprofundar, porque a fé precisa ser alimentada toda a nossa vida, não podemos ficar como o nível dos conhecimentos, não ficamos só pelo primeiro ciclo, não é? Vai-se fazendo o caminho, depois até fazer uma opção segundo a sua vocação, profissionalmente, depois mestrado, depois pós-graduação, etc, etc. Aqui não é que estamos a par e temos que ir assim ao mesmo ritmo, mas a fé é uma caminhada de toda a nossa vida. E depois o discipular, que é o missionário, ou seja, é o assumir aquilo que recebemos, que nos foi comunicado, que fomos vivendo e assumi-lo. No fundo, temos aqui os nossos catequistas ou os agentes da pastoral, não é? É um bocadinho a fazer isto. Eu também queria dizer, penso que também é já como uma das respostas ao que foi apresentado, que este trabalho que se vai fazendo, não são só os salesianos em contato connosco, o Secretariado Nacional de Educação Cristã, mas é sempre também em conjunto com aqueles sacerdotes ou outras pessoas que estiveram na base desta reflexão mais alargada e aprofundada e que deram origem ao itinerário, o que chamamos o assessor catequético. Portanto, os materiais vão-se produzindo, vão-se elaborando e vêm para essa pessoa e vêm para nós. E depois de completos, digamos assim, digamos ainda por ano, só para a gente se ir situando, são enviados também a todos os secretariados diocesanos para que possam ter conhecimento e possam dar também as suas achegas, para que sintam também, não só para que se sintam também envolvidos e fazendo parte
desta construção e deste caminho, porque cada secretariado conhece um bocadinho mais a realidade da sua diocese, mas também para este alargamento, digamos assim, envolvimento de todos, porque conhecedores dos seus locais, das suas crianças, dos seus adolescentes, dos seus jovens e dos seus catequistas, daqueles que vão acompanhando os grupos. Portanto, todos os materiais, antes de saírem a público, são revistos. Há a possibilidade de cada secretariado os ver ou analisar, ou indicar a alguém da sua diocese que os possa analisar, ou para uma revisão ortográfica, ou também como achegas, como sugestões. E esse trabalho, portanto, não sentimos que seja só um trabalho, só editora Salesianos e SNEC, mas que é proposto assim também para que sintamos todo um trabalho, e um trabalho nosso de igreja, de comunhão, de igreja. Eu queria só dizer em relação a esta questão de nós nos afastarmos um bocadinho da escolaridade, nós muitas vezes o que vemos é uma criança entra para o primeiro ano da escola e é suposto aprender as letras todas, não é? Chegar ao final do ano e saber as letras todas. Aqui o caminho é muito pessoal, não é? Eu que sou mãe, os meus filhos não começaram todos a andar no dia em que fizeram 1 ano e 1 dia, não é? Um começou com 12 meses, a outra era mais pequena. Claro, é isso. Aqui a igreja é um bocadinho isso, não é? Neste caminho de crescimento para Deus e neste crescimento da fé, fazemos muito, isto é muito exigente, será muito exigente para nós todos, comunidade catequética e para os catequistas que terão que fazer um caminho muito personalizado com aquela criança e com a família, não é? Portanto, a ideia é uma criança que entra para o IVC, quer dizer, Iniciação à Vida Cristã, 3 ou 4, já não sei muito bem qual é que é, não significa que no final desse ano vai fazer a primeira comunhão e pronto. Não, vamos fazer um caminho e depois em família e em comunidades. Mas essa é a parte mais complicada do ponto de vista pastoral que dos parcos, quer dizer, porque exige uma grande maturidade da comunidade, dos pais, não é? Por isso, essa é outra questão, quer dizer, como introduzir uma outra vivência da própria catequese, não é? Eu estou a ver aqui estes primeiros anos, há pouco o Padre Paulo estava aqui a partilhar, não é? Dos 0 aos 5 anos. Evidentemente que isto envolve muito a família, não é? Portanto, a forma de fazer catequese tem que ser completamente diferente, não é? Sim, mas durante muitos anos, por exemplo, o que nós tínhamos era as famílias vinham à igreja com os bebés para serem batizados. E a igreja fazia o batismo e depois dizia, agora volta daqui a 6 anos para a catequese. Não é? E muitos não aparecem. Confiando que os pais iam educar na fé. Exatamente. Agora, aqui a ideia é, neste caminho, não é? A maior parte das famílias, diria que muitas famílias, vão à Eucaristia e estão presentes em comunidade e isso tudo. E, de facto, aqui a ideia é realmente fazermos este caminho já com a família, não é? E portanto, este caminhar em família e vendo caso a caso vai ser desafiante, sim, mas é um bocadinho esta a ideia que nós também queremos Rosa, irmã Arminda, deixa-me pegar precisamente nisso que estava a falar da família, porque nos últimos anos tem havido este debate sobre a família como sendo aquela, no fundo, que o papel até dos catequistas quase seria acompanhar mais os pais ou fazer essa catequese com os pais para que, por sua vez, os pais fizessem com as crianças, se calhar mais concretos do que propriamente jovens. E, na verdade, se recuarmos um pouquinho aquilo que foi o tempo da pandemia, em parte, alguns pais tiveram que fazer essa experiência da família, da igreja doméstica, não é? Essa interseção entre família, não só como aqueles que acompanham à distância ou que são a retaguarda, mas como estando na primeira linha, seria nesta primeira fase, vocês veem isso como nesta primeira fase do Emaús, ou porventura partilham desta ideia que mesmo noutras etapas devam ser eles em primeira pessoa a fazer essa catequese com os seus filhos? Eu acho que como termina o título deste documento, o Itinerário de Iniciação à Vida Cristã das Crianças e dos Adolescentes, com as famílias. Este aqui é muito importante. Se calhar esta catequese familiar não é entendida por todos de igual modo, creio eu. Mas há também, às vezes, algumas boas práticas que vão ajudando, às vezes, também a ver quais os caminhos, porque às vezes pode ser diferente as propostas para uns e para outros.
Eu sei que há propostas e que têm ajudado, que é, faz o CPM, preparam-se para o matrimónio e casam. E às vezes são convidados alguns casais, 2, 3, poucos, para continuarem uma caminhada. Fizeram aqueles encontros para o matrimónio e são convidados. E alguns permanecem. E depois têm os seus filhos, vão para a catequese e já tem outra estrutura, aquela família. Também já é um bocadinho recorrente algumas propostas que se vão fazendo, às vezes nas paróquias, com os pais. O dia da mãe, o dia do pai, também o dia de Todos os Santos, em contrapartida, com outra festa, não é? Que às vezes tem outro peso. E o dos pais é o Santo Mártires, não é? Exatamente. Pronto, assim, pequenas propostas, não é? Que conseguem congregar os pais. Ou então aqueles dias em que o seu filho está na catequese e naquele dia a catequese que tem mais ação. Essas iniciativas, às vezes a bênção dos casais, ou aqueles que têm um ano de matrimónio, estes pequenos sinais que valorizados, chamando os pais, eles vêm e estão. Eu acho que é um bocadinho isto o que se vai pretender com o despertar da fé e este acompanhar as famílias, ir ao seu encontro, porque as famílias hoje não são iguais como eram há algum tempo atrás e não é preciso ir muito lá para trás. Claro. O seu ritmo de vida, as suas preocupações, sei lá, tantas outras coisas não nos podem ligar. Como é que é dizer? A gente não pode ignorar isso na igreja, nem nas comunidades. Claro. E temos que ir ao seu encontro. E eles precisam de ser acolhidos. Mais do que ajudados. Isso não, mas é acolhê-los e como os ajudar também a ser pais. E se calhar isso não passa... também são importantes, só por reuniões, ou agora é convosco a catequese. Não, acho que não é bem por aí que se calhar pode ser aquela resposta, mas é assim, pouco a pouco. E também sabemos que muitas vezes são as crianças, são os filhos que ajudam os pais a aproximar-se, a vir. Isto não podemos querer tudo uma vez, mas assim, devagarinho, se começarmos assim, vamos tentando. Não se consegue tudo da mesma maneira, os ritmos são outros. Muitas vezes as crianças não chegam à catequese na idade que vão para a escola, chegam já com 10 anos, 11 anos. Nós vamos para o lado das crianças que estão a preparar-se naquele ano para a primeira comunhão, se calhar, no terceiro ano. Tem que se pensar nestes percursos também diferentes, não é? Se uma criança, um catequizando, não conseguiu ser assíduo durante o ano, não vamos, digamos assim, fazer acompanhar o grupo para continuar a sua caminhada, porque não está igual, não está da mesma maneira. Portanto, isto implica também aqui uma mudança de mentalidade e também implica esta aposta na formação, não só do catequista, mas também de todos os agentes da pastoral, de ir percebendo aquilo que precisamos hoje de fazer para acompanhar, fazermos este caminho e correspondermos para levarmos também o Evangelho, para que eles também se venham a encontrar com esta fonte da vida, não é? Mas isto é um percurso, é um desafio que diz respeito a todos, não é? Aos párocos, aos catequistas, às próprias comunidades que nem sempre têm esta consciência que são a grande catequista e a grande educadora, porque as comunidades são constituídas por todos os elementos. Claro. Pablo, sim, eu queria, precisamente tomando a questão que a irmã acabou de referir a propósito dos desafios de hoje, eu tinha um par de questões a colocar. A primeira era, fazendo um pouco memória daquilo que eram algumas das propostas no itinerário CIS, né, que antecedeu agora, sobretudo, este itinerário da adolescência, havia um recurso bastante frequente aos QR codes para os jovens digitalizarem e poderem aceder às páginas, etc. Né? Essa era a minha primeira questão. Era precisamente sobre qual é a integração das novas tecnologias nestes itinerários de catequese, também atendendo ao facto de que neste momento há, no sentimento geral e na prática pedagógica, uma progressiva retirada destes mesmos elementos nos espaços educativos, portanto os telemóveis, etc. Não é? Os filhos têm sofrimento.
Ora, portanto, a primeira questão era um pouquinho essa, não é? A segunda é mais do que no que diz respeito aos recursos tecnológicos, em que medida estes itinerários procuram responder à mudança de mentalidade dos nossos adolescentes e aos grandes desafios que hoje há com os nossos adolescentes. Estou a pensar naquilo que já passou alguns meses atrás, mas naquilo que a série Adolescência provocou em termos de debate público, porque está bem, aquilo foi feito na Inglaterra, mas podia ter sido feito em Portugal ou na Espanha, não é? A realidade neste momento é transversal a todos os países e aos ambientes, sejam eles rurais ou urbanos. E, portanto, em que medida essa mudança do perfil psicológico e da sociedade foi também, de alguma forma, introduzida no programa. E a terceira questão era precisamente sobre a formação dos catequistas. Quais são as propostas que neste momento estão sobre a mesa para a formação de catequistas e já agora aquela questão que acenamos a momentos sobre a salvaguarda e a defesa das crianças, portanto a formação também dos catequistas para a defesa dos vulneráveis e dos mais frágeis. Estou a ver que este painel é cruel a fazer perguntas. Não, isto parece a defesa de... O Pablo Assiste a dada. Parênteses, o Pablo está a preparar-se para a defesa do seu doutoramento, portanto, está a imaginar aqui o júri a dar assim as... Calma. Então, nessa questão, pegando a questão dos telemóveis, a escola, em termos escolares, tomaram uma decisão que é compreensível. De facto, os telemóveis têm algum efeito de distração, digamos assim, e de até quase que evitar que eles contactem uns com os outros, não é? Não vê-se muito 10 adolescentes juntos, em vez de estarem a brincar uns com os outros, estão todos a olhar para o telemóvel. Não é saudável e, portanto, diria que caminha muito para aí. Na catequese, apesar deles utilizarem o telemóvel, não está proibido. Eu acho que as dinâmicas catequéticas facilitam muito mais o encontro entre eles e o falarem uns com os outros e o estarem uns com os outros e, portanto, mesmo tendo o telemóvel, não creio que seja... Quer dizer, vou dizer, num encontro de catequese, aquele que nós temos que é uma hora e meia, não é? Muitas vezes o que se vê nos retiros é que os próprios catequistas pedem aos miúdos ou para os guardarem ou até fazem a dinâmica de passa o saquinho em que todos colocam o telemóvel e depois numa determinada hora damos o telemóvel para a mão. Portanto, já ao longo da caminhada cristã já vai havendo alguma dinâmica neste sentido. Eu, por exemplo, dei catequese a um quarto catecismo o ano passado e eles todos têm telemóvel e, portanto, fizemos um grupinho, pedi aos pais, pedimos fazer um grupinho com os miúdos e é muito interessante a troca que há ali. Por exemplo, quando morreu o Papa Francisco, achei muita piada porque uma das miúdas veio lá perguntar a dizer: é mesmo verdade que o Papa Francisco morreu? E, portanto, achei muito giro ela vir validar com a catequista se era mesmo verdade. E, portanto, também pode haver coisas muito positivas e boas com os telemóveis e que temos que saber utilizar. Os QR Codes, essas modernices todas, estes novos recursos também estão preparados, até inclusive existem ali algumas músicas que se podem ver ao YouTube e isso tudo durante o encontro ético e as coisas todas que preparam, isso tudo, portanto vamos também tendo alguma dinâmica porque de facto não podemos retirar, não vai fazer o efeito ao contrário, não é? Eu estava a dizer que as minhas filhas não estão em sofrimento, eu estava a brincar, elas estavam bastante habituadas a deixar o telemóvel em casa, portanto para elas essa parte foi tranquila, mas de facto pode fazer o efeito ao contrário. E na adolescência sabemos que pode causar ali uma cisão do género, então não gosto de Deus ou não gosto da igreja porque não me permite fazer uma coisa que eu gosto. E portanto, dentro do equilíbrio que nós conseguimos, acho que é importante ir por aí. Em termos de formação de catequistas, nós, SNEC, não impomos formação, nós oferecemos, mas neste caso dos materiais também deixamos muito ao critério de cada diocese, porque as dioceses é que conhecem os seus catequistas e as suas realidades e, portanto, os secretariados diocesanos é que têm essa incumbência, vamos dizer assim, de formar os seus catequistas. Nós disponibilizamos os materiais, temos encontros dentro dos nossos encontros nacionais, nós temos um encontro nacional sempre todos os anos e temos as jornadas nacionais de catequistas em que já vamos fazendo alguma apresentação e fazemos ali, damos algum feedback do ponto de situação de como é que estão os materiais e também
do que é que contêm, além daquilo que a irmã Arminda já falou, que todos os secretariados diocesanos também têm acesso àquilo que vai ser publicado e, portanto, deixamos carta verde para os secretariados diocesanos tratarem da formação que deve ser feita e temos alguns exemplos, sabemos, em muitas dioceses, tem havido muita formação e algum cuidado nesse sentido. Também os salesianos são especialistas e fazem sempre webinars de apresentação dos materiais para toda a gente que queira assistir ao webinar e, portanto, vídeos, exatamente, fazem várias apresentações do programa. O Padre Rui Alberto, com o seu jeito, e também porque ele é das pessoas que melhor conhece o material, faz ali uma apresentação inicial e depois os secretariados diocesanos muitas vezes replicam sim, também. Sim, replicam. E também há também alguma seriedade na parte da formação, porque todos os catequistas são convidados a fazer uma formação inicial, que é o ser catequista, um percurso também de aprofundamento da sua caminhada e de fé e de sensibilização do que é isto, ser catequista, que não é só vir cá uma vez por semana com os livrinhos e evitar a matéria, não é? E depois também a formação complementar, um curso geral mais dividido por módulos, também ajuda na parte pedagógica, na parte catequética, na parte doutrinal. E, portanto, todos os catequistas, não assim de uma vez, porque sabemos que os catequistas também têm sua vida, mas para poderem também aprofundar. Depois, em termos de sensibilização em relação aos casos mais difíceis, digamos assim, em igreja, em relação aos menores e às pessoas mais vulneráveis, nós fizemos uma parceria com o Grupo Vita, que nos ajudou também em alguma formação aos nossos secretariados diocesanos, que também procuramos que repliquem, que também sejam sensíveis a este assunto. Não foi uma coisa que aconteceu ali naquela altura muito explosiva da nossa igreja, mas que é uma coisa para ser continuada e que carece do nosso cuidado. Portanto, o pedido do registro criminal a todos os catequistas, por aí fora. Não somos polícias, portanto não andamos a confirmar se todas as paróquias o fazem, mas o nosso papel foi muito de sensibilização de que é importante. Sabemos que estes casos aconteceram e, portanto, não queremos que aconteçam, não queremos ter mais casos nenhuns. E, nesse sentido, temos que fazer um trabalho, temos que estar atentos, não é fingir que isto foi lá no passado e que não acontece, mas fazer também um caminho com os catequistas. Se calhar podemos entrar um bocadinho mais profundamente, porque até ainda aqui a semana passada, não foi? A notícia de um professor ou ex-professor de religião e moral que também é envolvido nestas situações. E por isso é natural que haja preocupação da parte dos pais, natural também que haja preocupação da parte dos catequistas, que não querem ser agora envolvidos numa nuvem negra e aqui uma espécie de são todos a mesma coisa, não é? Como padres também nós sentimos isso a uma determinada altura. O Grupo Vita, para quem não está por dentro, é um grupo isento, independente, que procura acompanhar estas situações, mas também, antes de mais, capacitar gente que está no terreno para estar alerta e ter instrumentos de modo a estar sensível, detectar os sinais e do que possa vir a estar a acontecer, não é? Portanto, se calhar era relevante, se mesmo sabendo que não tem um caráter obrigatório, quais são as recomendações concretas? Pomos-nos nesta situação, sou o coordenador de catequese da minha paróquia, sou o pároco, que recomendações é que vocês dão para criar nesta linguagem deste ambiente que é um espaço seguro? Posso, Rita? E a Rita completa. Gostava também de dizer que os próprios documentos da Igreja também nos dão às vezes indicações muito precisas e que não podemos ignorar. Nomeadamente, temos o Diretório para a Catequese na sua última edição, que é de 2020, se não erro, e que não é a mesma coisa do Diretório anterior, o Diretório Catequístico Geral, que era de 1997. Isto só para dizer que também, quando se faz apelo aos catequistas ou se convida as pessoas, há critérios. Não se pode dizer quem quer ser catequista que venha, não é? Eu ia falar. Falamos da iniciação cristã, não é? E depois do aprofundamento mistagógico. Nós fazemos a nossa iniciação cristã como cristãos, mas também precisamos de aprofundar a nossa fé e ver como vivemos como cristãos, como a testemunhamos, não é?
É por isso que das comunidades surgem alguns que são chamados a ser catequistas, a levar este anúncio da Boa Nova. Outros não se sentem nada impulsionados para aí. Isto é só para dizer que, de facto, há também, deve haver este cuidado e estes critérios por parte da Igreja, que são presididas pelos párocos, naturalmente, pelos catequistas coordenadores, que às vezes também têm um bocadinho essa tarefa de convidar ou convocar catequistas. Portanto, termos presente também esta, como é que quer dizer, a credibilidade das pessoas e a aceitação e as pessoas maturas, digamos, à altura, para sabendo desta responsabilidade que é termos nas nossas mãos aqueles que os pais nos confiam, os seus filhos, que é o seu maior tesouro. E claro, depois ter outros critérios, Sim, não é? sim, no sentido mais prático, digamos assim, é então solicitar o registro criminal a todas as pessoas. Não porque sim, mas porque é obrigatório. Nas escolas também todos os professores e todos os agentes educativos são obrigados a entregar o registro criminal e, portanto, aqui utilizar exatamente o mesmo critério. E depois esta questão da formação. Formar os catequistas para estarem sensíveis, não só, aqui a ideia não é nós sermos os culpados de alguma coisa, não é? Mas estarmos sensibilizados, porque de facto há abusos que acontecem em casa, não é? E a criança poderá vir ter com o catequista para desabafar, digamos assim, e o catequista tem que estar preparado, o que é que eu faço numa situação destas. Portanto, isto às vezes, isto são assuntos sensíveis e às vezes quando nós pedimos, por exemplo, registro criminal, podem pensar, dizendo, mas porquê? Acham que eu fiz alguma coisa? Não. É mais para salvaguarda, mais para em termos de confiança do que para acusar. E, portanto, é um bocadinho neste sentido, ter este cuidado de quem não é, não vamos ao altar e dizer quem é que quer ser catequista? Eu. E então venham todos, né? Apesar de às vezes estarmos desesperados porque não temos catequistas e ser essa à vontade, mas ter aqui assim algum cuidado na escolha, não é bem uma escolha, mas pronto, às vezes acontece, assim, no outro dia ouvi uma história que era um senhor que apareceu e era muito insistente, queria muito dar catequese e o senhor padre ficou logo assim, achou aquilo estranho. Pronto, às vezes os próprios padres já têm... Esse é quase o critério já para não dar catequese. Exatamente, portanto vai um bocadinho também da nossa sensibilidade, os seus padres têm assim muita experiência de confessionário, portanto às vezes há assim umas coisas que cheiram a esturro e portanto e estamos à vontade e também os coordenadores também estarem à vontade para falar com os seus párocos, haver aqui uma relação de confiança e uma à vontade para podermos conversar uns com os outros, para dizermos isso, dizer, olha, aquilo não me cheirou bem, ou achei aquilo muito estranho, ou de onde é que aquela pessoa veio, não quero ligar para a paróquia de onde ele diz que vem para perceber o que é que se passa. Não tem mal nenhum, não é... Às vezes há essas transferências, não diria de treinadores, como no caso do Benfica, mas já essas transferências também de ministérios ou que estão a ser exercícios de paróquia para paróquia, geralmente não correm muito bem. Mas eu gostaria, Rita, e só para ir a Arminda, quiser, de sublinhar, acho que há uma dimensão neste novo percurso, ou neste percurso que é como deve ser, não é? Inspirado no catecumenado, que é esta dimensão relacional. Não é? Primeiro, de encontro com Jesus Cristo, o próprio catequista ter uma experiência e uma vida de fé. Claro que por isso que são competências, mas depois esta dimensão de ser capaz de se relacionar, que eu continuo a pensar que, enfim, também é a aprendizagem com o tempo da sacerdócio, que é muito na amizade, na relação com o outro, que é capaz de se construir não só a comunidade, mas construir-se a comunidade também se constrói em caminhos de fé adequados a cada um, quer dizer, aquilo que é a sua vida, aquilo que é a sua biografia, aquilo que também é a sua vocação, não é? Eu acho que essa parte do catequista, ou da catequista, essa capacidade de se relacionar, de estabelecer relações, me parece importante. E sublinhar uma outra questão que entra também nessa questão dos abusos, né? Que é a formação não é só para evitar abusos, e assim, em primeiro lugar, digamos assim, para que eles não aconteçam, como o pedido de registro criminal, mas ter quase este olho clínico que é capaz de identificar algumas situações que de outro modo escapariam, ou seja, para ajudar ou criança ou adolescente que pode estar numa situação familiar, ou seja, o que for de abuso, não é? De qualquer hora. Mas hoje, agora, enfim, não queria insistir muito nisto, mas porque tivemos uma reunião em que
que no fundo era não abuso sexual, mas o abuso dentro da própria catequese, uma espécie de bullying, vou dizer, do catequista ou da catequista dentro da catequese. Vou ver se consigo explicar muito simplesmente o caso, que era, constantemente havia uma criança que chegava atrasada, que faltava, e era repetido de uma forma... por várias vezes, tu assim não vais fazer a primeira comunhão, tu faltas mais, não sei o que mais. De modo que a criança começou a interiorizar isto, evidentemente, depois falou com os pais, não é? Foi uma espécie de bullying exercido, naquele caso, para alguém que era o catequista ou a catequista, não sei se era um senhor ou uma senhora, que para o caso não acho que é irrelevante, mas evitar até que eu acho que ainda tem a ver com essa mentalidade, não perceber os percursos, não é? Não perceber o itinerário, não é? Não perceber que não é uma questão de marcar faltas, ou falta de material, ou de assiduidade, ou de não conseguistes responder corretamente, não é? Que é outro caminho que se propõe, não é? Que é sempre este de encontro com Jesus Cristo, não é? Que essa pessoa possa fazer uma experiência de Deus, não é? Da vida em Deus. Eu gostaria só, pronto, era basicamente de sublinhar isso, mas havia uma questão que eu agora colocaria, que é assim, são a nível diocesano, sentem, quer dizer, há uma grande relação, uma comunicação entre a nível nacional e a nível das secretarias dos secretariados diocesanos, ou seja, colocam-vos questões, pedem-vos ajuda, sentem isso, ou não há tanta, ou seja, se por exemplo qualquer diocese ou a propósito pedem-vos ajuda, colocam-vos questões a propósito dos manuais, a propósito dos livros, do percurso, há assim essa, digamos assim, essa comunicação fluida, ou muitos pedidos de esclarecimentos, Muitos pedidos de esclarecimento não há, que nós temos tudo esclarecido. Vamos logo à partida. E as dúvidas todas nas suas próprias dioceses, com os seus pastores, com os seus bispos. Não, mas há este caminho que se vai fazendo, sim, de alguma maneira, embora cada secretariado é independente, porque está inserido e é mandatado, digamos assim, pelo seu bispo, não é? E o SNEC não interfere aí, nomeadamente na formação, é cada diocese, cada secretariado, não é? Nós mesmo nesta linha destes temas que estamos aqui a falar, não é o SNEC que vai indicar, digamos assim. Mas podemos dizer que temos 2 reuniões habitualmente presenciais durante o ano, uma em janeiro e outra no final do ano pastoral, em que temos estes encontros com todos os secretariados diocesanos e com as suas equipas, abertos também à participação. Temos também os encontros nacionais responsáveis dos secretariados, que é na altura da Páscoa, em que fazemos rotativamente, cada ano é numa diocese, percorrendo todas, por ordem alfabética, e em que escolhemos temas, sobretudo da atualidade ou ligados com a pastoral, que vamos refletindo, às vezes há trabalho prévio, que é pedido também antes, e ao mesmo tempo, nestas reuniões que temos com eles, falamos também destas questões, e é daí que também depois propomos as Jornadas Nacionais dos Catequistas, também como uma proposta aberta assim para um encontro a nível nacional com todos os catequistas, porque nem sempre, em cada diocese, nem sempre se consegue abranger todos, não é que a mensagem não chega, ou as convocatórias, mas não chega a todos. E já agora a Jornada Nacional este ano, nos dias, já para quem está a nos ouvir, vai aproveitar. Site 19 de outubro, as inscrições são feitas nas dioceses, nos próprios secretariados. Há também informações no Educristo, também podem completar melhor. Acho que é um bocadinho isto. E no Educristo temos este site do SNEC, também vai publicando, digamos assim, algumas informações e notícias, quer do nosso país, quer às vezes de encontros em que nós, como país, participamos e representamos, digamos assim, quer aqui com os nossos irmãos de Espanha, às vezes de Itália também, ou então outros encontros mais alargados também. Nós temos, por falar em alargar e sair, temos o Miguel, também queremos saudá-lo, que está de Cabo Verde a acompanhar-nos, e temos aqui 2, se calhar pode servir de modo para o que estamos a conversar ou complementar. Por um lado, a Luísa toca num tópico interessante, que é este que já fomos falando, mas da importância dos pais
estarem ativamente a participar e a colaborar na formação dos seus filhos, que não pode ser só aquela coisa de deixar os filhos na catequese e aproveitar para ir às compras, porque é sempre bom aquela horinha tão seguros e dá para fazer outras coisas. A Angelina também toca aqui num assunto interessante, que é quase a figura por um lado, pode ser visto de 2 pontos. Diz ela, acho que falou um ponto importante, não se põe um jovem de 12 anos com um jovem de 16. Estes mais velhos aparecem porque abandonaram a catequese por várias razões e muitas paróquias não estão muito sensíveis a este regresso. Mas eu desdobrava aqui em 2 coisas. A figura quase do ancião, da pessoa com experiência. Isto é válido tanto para a catequese como para os jovens, para os grupos de jovens, não é? Que era importante uma figura também madura, que sirva de referência. E o outro desdobramento é este, que às vezes colocar, não sei o que vos parece, de ter alguém com 17 anos já como catequista, como um princípio de agarrar, que não fuja da paróquia, não é? Agora é preciso, lá está, creio que vai interceptar com o que estávamos a falar, que fazer catequese não é só competência para transmitir conteúdos, mas já tem que ter alguma coisa da sua própria experiência espiritual para poder transmitir, ou testemunhar, não é? E isso vem com o tempo, é um processo que exige maturidade, não sei. Eu gostava aqui só de dizer uma coisinha que já me estava a lembrar, que é também esta grande mudança do que é a figura do catequista hoje do que era anteriormente, porque há umas décadas atrás o catequista era aquele que ensinava, não era? As fórmulas ou perguntas e respostas, a doutrina, etc. Hoje em dia, nos critérios para ser catequista, e segundo também a indicação do diretório, não é? É aquele que é enviado em nome da comunidade. E por isso não se concebe assim logo um catequista isolado sozinho com o meu grupo, não é? Porque há sempre o primeiro passo, tem que se iniciar, não é? Os mais jovens podem começar a ajudar, mas acompanhados também com outros, porque nós fazemos o caminho juntos, Emaús, temos aqui a palavra Emaús, não é? Pode estar um mais jovem com outro que já tem experiência. Aliás, seria sempre saudável e recomendável um catequista ao iniciar, ainda jovem, se inserisse e estivesse com outros catequistas que já têm experiência. Temos alguns mais velhos que fazem bem esse caminho, porque os mais novos às vezes têm outras competências, têm outras facilidades para a técnica, para estas coisas mais modernices, mais atuais. E às vezes, sobretudo, quando aquele catequista criou um bom ambiente com aquele grupo, os mais jovens gostam de estar e sentem-se bem. Portanto, esta importância, de facto, não estar só a fazer catequese. No Evangelho lemos muitas vezes, o Senhor enviou-os 2 a 2. Portanto, acho que também é bom, porque este é o tal sentido de pertença, não é? De membros de uma comunidade, mas também de fazermos o caminho conjunto, catequistas e catequizandos, porque recebemos todos e em cada encontro Nosso Senhor se manifesta através do seu Espírito. É disto que eu estava aqui a dizer, não sei se você quer aqui acrescentar mais alguma coisa. Esta questão de nós, às vezes é um bocadinho não deixar fugir, não é? Aquele miúdo que está ali, mas às vezes também pode ser assim um bocadinho um engano, não é? Porque nem todos os jovens de 16, 17 anos têm maturidade para depois assumir, mesmo em conjunto com outra pessoa mais velha, não é? Eu não acho mal, nós até temos, na minha paróquia tentamos muito ir buscar assim os miúdos do grupo de jovens, até porque há uma identificação depois dos mais novos com aquele jovem, não é? Que depois até incentivam depois a ir para o grupo de jovens e isso tudo, portanto tentamos muito fazer isso, mas há aqui algumas questões, sei lá, às vezes um jovem de 16 anos nem sabe muito bem, não pensa muito bem o que é o matrimónio e portanto até mesmo no sentido de coerência de vida, que é uma coisa que se exige depois a um catequista, não é? E, portanto, dentro do caminho que vamos fazendo, do discernimento que vamos fazendo, também com o parco, tem que se medir bem, não é? Não servem todos, é um bocadinho assim, mas é a mesma coisa que eu dizia há pouco do altar, não é? Não vamos ao altar dizer quem é que vem, vou, não é? Portanto, acho que essa parte acho que acaba por ser um bocadinho exigente. Pablo?
Sim, eu queria só, se calhar, voltando à questão do título do itinerário, no Emaús, queria só recordar precisamente que os evangelhos, os 4 evangelhos, são em si mesmos catecismos. Eles foram escritos como catecismos para as primeiras comunidades cristãs, não é? E fazendo um salto do capítulo 24 de São Lucas, que é precisamente onde aparece o texto de Emaús, ao primeiro capítulo de São Lucas, é onde aparece pela primeira vez a palavra catequese no Novo Testamento, se não estou em erro. Precisamente no prólogo, Lucas diz: meu caro Teófilo, porque vários decidiram contar-te a história de Jesus, também eu, depois de tudo bem ter investigado, decidi também escrever-te para que saibas ou conheças as coisas nas quais foste catequizado. Aquilo que aparece no grego, catequetes, é naquilo em que foste catequizado, em que foste formado, não é? Todos os evangelhos respondem a essa mesma necessidade de conhecermos Jesus. Ora, isto é muito interessante, porquê? Porque Lucas escreve ou faz esta recomendação a alguém que já tinha sido catequizado. Isto é uma catequese permanente. A formação cristã não acaba, não é? E é por isso que Lucas decide escrever aquele longo evangelho, depois completado com o livro dos Atos dos Apóstolos, para recordar-nos a todos que temos necessidade contínua e permanente de formação na palavra de Jesus, não é? E de facto acho que a escolha do título Emaús é fantástica, precisamente porque Emaús nos recorda esse essencial da vida cristã, que é a palavra e a Eucaristia, não é? Para a qual toda a formação nos encaminha, não é? E portanto penso que sim, é muito importante esse regressarmos ali a Emaús, não é? Nesse desejo de sermos continuamente catequizados, formados, não é? Evangelizados. Não é? Eu não estamos também praticamente agora temos que ir aterrando, já está, nós temos este limite. Nós começamos na meia hora, depois passamos para os 3/4 de hora e agora vamos na hora, uma hora como limite. Mas eu não queria deixar de tocar num tópico que também penso que é importante, porque não só por causa do itinerário Emaús, a catequese em Portugal está num processo grande de transformação, ainda bem, positiva, desejada por muitos, já há muitos anos, mas isso também interseta com uma outra transformação em curso, que foi iniciada pelo Papa Francisco, da instituição de ministérios laicais. Não é? E neste caso, em concreto, o Ministério do Catequista, que é algo novo, ainda nem em todas as dioceses está implementado. No nosso caso, Braga, sim, até é diretora do Departamento de Catequese, mas subsiste ainda um pouco esta dúvida do o que é o ministro, ou o Ministério do Catequista, aquela pessoa que é instituída nesse ministério, em que é que ela se distingue ou pode vir a distinguir, vamos dizer, de um catequista habitual das nossas comunidades, como sempre conhecemos, não é? Espera-se desse ministério alguma coisa mais, função de coordenação, funções de formação. Como é que poderíamos idealizar esta figura do catequista instituído? Na vossa opinião, claro. É uma pessoa credível, não é? Conhecida da própria comunidade e que ao mesmo tempo se disponibiliza para estar ao serviço até do seu bispo para aquilo que é necessário e para o que é necessário mesmo, sei lá, suponhamos, a coordenação, para a formação dos outros catequistas. Não é um privilégio, não é um degrau, digamos assim. Não é um prémio. Não é um prémio, mas é alguém que se disponibiliza, que reúne as características, tem a formação própria, que a Igreja também indica, e que está disponível para aquilo que a diocese, por exemplo, no caso onde um bispo lhe vai pedir. Ou seja, tendencialmente não seria para atuar, vamos dizer, numa paróquia, mas se calhar num âmbito mais alargado, numa vigararia, arciprestado, na própria diocese, no seu todo. Onde for necessário. Tanto que não é a própria pessoa que se propõe. Candidata-se. Não Certo. falamos em candidaturas, não é? Mas segundo as necessidades e vendo também as pessoas que até existem, que até exercem bem este papel, este serviço e que se distinguem às vezes, que são notórios, que as pessoas reconhecem que aquela pessoa reúne as condições para se aproximar, para ajudar, para
para reconhecer, para congregar. Sim, sim, eu acho que é um bocadinho a própria comunidade que reconhece, né? Todos nós, na nossa paróquia, temos de certeza aquele catequista que é a figura, não é? No meu tempo era a Dona Encarnação, e portanto, de certeza que todos os catequistas, se lhes perguntarmos, têm aquele que é o catequista de referência. Acaba por ser um bocadinho a própria comunidade que reconhece essa pessoa como o catequista, vamos dizer assim, e portanto depois cada bispo terá essa função, vamos dizer assim, de nomear, mas terá que ser sempre na diocese, também é quase como um caminho, como nós fazemos o caminho na parte da paróquia, terá que ser a diocese a fazer o seu caminho. Em Portugal, em Braga, temos a Fátima, sim, e portanto já temos essa alegria. Nós também, no SNEC, também tivemos um encontro em que fizemos alguma reflexão também com os secretariados diocesanos sobre qual o perfil, que tipo de formação deveria ter, e isso, portanto, também fizemos essa reflexão, depois também apresentámos aos bispos da nossa comissão, e portanto ficou assim, olha, conversem, os bispos agora conversem uns com os outros para ver o que é que isto poderá dar, mas também estamos a fazer um caminho, penso eu. Em todas as dioceses há também aquela formação chamada, digamos assim, de base, às vezes, ao curso de formação de leigos, ou outras formações, onde às vezes estão também aqueles que são candidatos, acho eu, ao diaconado permanente. Sim. Muitas vezes também é por aí que se preparam os leigos, sem aquela pretensão de ser instituído assim, nesses ministérios assim, mas em que se ajudam as pessoas a disponibilizarem-se e a estarem ao serviço para aquilo que é necessário, às vezes nas vigararias ou aos arcebispados, e tendo aquela formação básica. Quando depois nas próprias comunidades ou nos dioceses acharem que é chegado o tempo mais maturo para ser instituído ou assim, cada comunidade verá também isso. Não pode ser assim estabelecido, acho eu, assim. Sim. Simplesmente, não é? Porque é um antigo ministério, sim, é um serviço bastante antigo, mas pronto, sem pretensões. Sim. O mais importante é servir o Senhor onde é necessário, consoante também aqueles que presidem as comunidades vão vendo conjuntamente, não é? Já que se fala da sinodalidade, não é? E desse caminho conjunto. Temos o expert entre nós da sinodalidade, faz favor. Eu ia falar nisso. Pois, claro. Eu evidentemente que não ia deixar. Não, eu estava a pensar que esse modo também de encontrar às vezes uma catequista, um catequista para esse ministério, não é? Mais do que uma autocandidatura, uma autoapresentação, acho que não é isso, mas essa passa pela escuta, não é? Pela atenção, pelo diálogo, não é? Quer nos conselhos pastorais ou noutros ambientes até mais informais, de perguntar, enfim, às vezes o que é que pensa desta pessoa, da necessidade que nós temos, dessa, enfim, de um caminho que se vai fazendo até chegar a alguém que depois acho que é formulado o convite, não é? Isso tanto melhor se for, e se esse convite, já o fiz algumas vezes, não é? Convidar alguém, diz assim, olha, estou a convidá-lo ou convidá-la, mas ouvi um conjunto de pessoas e entendemos que é a pessoa mais indicada, não é? Não é para fugir à responsabilidade, mas quer dizer, porque é uma expressão da comunidade, não é? E de um sentir comum, que é muito mais que bom senso, mas e que às vezes isso acontece, já me aconteceu várias vezes, quer dizer, aquela pessoa é um nome que frequentemente sai, não é? Portanto, isso significa alguma coisa. Se não acreditamos também na assistência do Espírito Santo, e acreditamos, não é? Portanto, acreditamos que também esse momento está. Eu acho que só dentro daquilo da sinodalidade, acho que foi referido aqui várias vezes, é a conversão das relações, por isso eu falava desta questão, eu acho que neste itinerário é muita relação, não é? A relação primeiro do catequista com Cristo, depois a relação dentro da própria comunidade, a relação com os outros catequistas e a relação com os catequizandos, não é? E de ser capaz de fazer esse caminho, esse percurso de Emmaus, que o Pablo estava aqui disse que de facto tem esse encontro, escutar, não é? Depois rever a escritura, termina depois com aquele gesto que só Jesus Cristo podia realizar, e algo inédito, né? Reconhecer ali no partir do pão e um caminho que se faz
a partir dali, mas permanente. Estava a pensar no livro dos Atos dos Apóstolos e pensar em Pedro, não é? E nas suas conversões permanentes e da conversão daqueles que são os apóstolos, não é? Que vão aprofundando, vão compreendendo, portanto, perante as necessidades que são que é uma coisa tão livre, não é? Não sei se era mais fácil, mas para eles é mais livre, quer dizer, era tudo novo, não é? E às vezes nós também ficamos depois com um peso de uma tradição às vezes desconhecida, não é? O peso de tantas... Há aqui uma economia de bem, há uma economia de mal e há uma economia de tradições que não é tradição, não é? Uma altura o Tiago falou a diferença de tradições e tradição na igreja. Tradições na igreja e tradição da igreja. São duas coisas completamente diferentes. Mas o nosso objetivo era nesta conversa, houve momentos que foi assim uma espécie de prova oral, quase prova oral, mas era dar a conhecer, acompanha-nos tantos catequistas e agradecemos, há pouco estava-me a lembrar do Pedro Quintás, que é quem está por trás também aqui do Educris e que vai fazendo um excelente trabalho, e temos que agradecer também esse trabalho que ele vai fazendo através do site do Educris e de outras informações que vai partilhando. Dar a conhecer estes novos itinerários, se possível entusiasmar os catequistas e os parcos a fazer este caminho e a não ter medo de iniciar um caminho, porque eu acho que nem que sejam experiências, quer dizer, de haver experiências. Eu não queria juntar outro tema, enfim, estamos mesmo a terminar e eu próprio tenho que aterrar, mas lia esta semana a carta pastoral portanto, o bispo do cardeal, arcebispo de Madrid, não é? E ele fala de 8 experiências piloto de catecumenato na Arquidiocese de Madrid, não é? E da necessidade de formação, estabelece. E às vezes passa por aí, não é? Nós temos que, esse medo, não é? Ainda que às vezes nos enganemos, ainda que tenhamos que corrigir o trajeto. Por isso, irmã Arminda e Rita, muito obrigado pela vossa partilha, também pelo entusiasmo que partilham nesta missão da catequese, e espero que todos tenham gostado e todas de nos acompanharem e continuem a seguir. Nós não somos influencers, somos influencers médio pelo, como diz um amigo espanhol. Sem pelo. Mas podem nos seguir. Esquecemos sempre disto, que é uma coisa fundamental. Antes, olha, podem subscrever o nosso canal, a seguir através do nosso Facebook. Os suspeitos costumam, procuram também partilhar e inquietações e refletir, abrir outras questões e fazer também este caminho de discípulos missionários. Obrigado a todos, uma boa noite. Obrigado, muito obrigado, uma boa noite. Boa noite. Deus, boa noite.